O tsunami científico destruidor da ciência incompleta, incoerente e não interpretável, e criador da ciência completa, coerente e interpretável. A planificação da física através da teoria dos unifótons. Amiga, amigo, eu sou José Roberto Rezende, autor da teoria dos unifótons. Hoje trataremos, espero que você goste, da inédita explicação da natureza misteriosa das cargas elétricas através da teoria dos unifótons. Os físicos não sabem a razão das cargas elétricas se apresentarem em quantidades elementares, em pacotes mínimos, como Millikan verificou experimentalmente. Se conservarem, não surgirem e não desaparecerem, como observou Franklin, existirem dois tipos, as positivas e as negativas, como vários físicos observaram, criarem campo de força, exercerem força de atração entre cargas elétricas opostas, positivas e negativas se atraem, e de repulsão entre cargas de mesma natureza, positivas repelindo a positivas e negativas repelindo a negativas. A física anterior à dos unifótons é incompleta. Como os átomos apresentam natureza elétrica, a incompletude da física nessa parte limita o nosso conhecimento dos átomos, limita uma base fundamental da ciência atual. Não nos permite entender, por exemplo, a razão das cargas positivas dos núcleos atômicos determinar a identidade dos elementos químicos. Mas vamos por partes. Como a teoria dos unifótons explica a quantização das cargas. As cargas elétricas são atributos das enbases, elétrons e pósitrons e das camadas 2 e 3. Como as cargas elétricas são atributos das camadas 2 e 3, e essas são quantizadas, conforme já explicamos, então as cargas elétricas se apresentam em pacotes, em quantidades não fracionárias. A razão da quantização das cargas é a mesma já explicada em postagem anterior da quantização da matéria ou energia. Cargas são aspectos de certas porções de matéria. Nossa visão dos átomos é agora alterada. Passamos a ver a carga elétrica como atributo de partes da matéria dos mesmos. Porque quando um elétron colide com um pósitron, ambos desaparecem. Se um elétron colide com um pósitron, o elétron se transforma em camada envolvente do pósitron, pois camada 2 envolve camada 3. Forma-se um ímbar com duas camadas portadoras de cargas elétricas e neutra, ou que não apresenta mais unifótons de um dos tipos que caracterizam as cargas, ou seja, dos tamanhos 2 e 3. A essa ímbar nomeamos como gama. O que ocorre se um pósitron colide com um nêutron? Se um pósitron colide com um nêutron, o pósitron transforma em camada envolvente do nêutron, pois camada 3 envolve camada 4. Forma-se um ímbar com carga positiva, ou que apresenta excesso de unifótons de tamanho 3 em relação aos de tamanho 2, um próton. Se um elétron colide com um nêutron, o elétron transforma-se em camada envolvente do nêutron, pois camada 2 envolve camada 4. Forma-se um antipróton. Como a teoria dos unifótons explica a conservação da carga elétrica. A carga positiva se conserva por causa da conservação dos unifótons de tamanho 3. A carga negativa se conserva pela conservação dos unifótons de tamanho 2. Os unifótons de tamanho 2 e 3 se conservam pela conservação dos unifótons. Como matéria ou energia são constituídas em última instância por unifótons, ela se conserva de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Assim, a conservação da carga é mais uma confirmação de sua natureza como parte da matéria ou energia. O que explica o campo elétrico? Os unifótons apresentam uma frequência de colisões ou de comunicações de suas velocidades. São osciladores, em qualquer direção definida,
que passa pelo centro de embás, seus unifótons comunicam a velocidade que tendem na mesma, segundo suas frequências nessas direções, a outros unifótons ocupantes de tal direção, através de colisões sucessivas de unifótons. É como se cada embá, estrutura material básica, se estendesse a todo espaço em sua volta, mas com intensidade que cai com distância até a mesma. Uma propriedade da embá derivada da comunicação de velocidade de seus unifótons de força se estende a todo o espaço. Assim, essas apresentam campo de força. As embás autodeterminam o seu número de unifótons de cada tamanho, e quanto autodeterminadas, criam um campo externo nulo, ou seja, que não atrai ou repele a outros unifótons. Mas, em caso contrário, no processo de autodeterminação, cria um campo resultante. Como todos os unifótons de um embá criam um campo de força externo às mesmas, o mesmo se dá com os de tamanho 2 e 3, os que apresentam a natureza de carga elétrica negativa e positiva, e assim as embás criam seus campos elétricos, onde as camadas com carga de mesma natureza se repelem e as de natureza distintas se atraem. O que leva a carga elétrica dos núcleos atômicos a determinar a identidade dos átomos, por causa da convergência das velocidades geradas nas embás para o centro delas. A camada mais central, A4, é diminuta, e o mesmo ocorre com a que a envolve, A3. E assim, essas camadas não podem ser de ligação dos átomos que as possuem. Mas o mesmo não ocorre com a camada 2, que é constituída pelos unifótons de tamanho menor que os de tamanho 4 e 3 e maior que os de tamanhos 1 e 0. Esta, ao contrário das camadas 4 e 3, constitui camada que pode ser de ligação, ou seja, que pode pertencer ou não a um embá, ser ou não ser de ligação. Assim, os átomos são caracterizados não pela carga negativa dos unifótons tamanho 2, mas pela carga positiva de seus unifótons tamanho 3 dos núcleos atômicos. Átomos com a carga elementar positiva em seus núcleos caracterizam o elemento hidrogênio. Com 2 cargas elementares positivas, temos o hélio, com 3 o lítio, e assim, em ordem crescente das cargas positivas de seus núcleos, se dispõem os elementos químicos na tabela periódica. Utilizando a teoria dos unifótons, interpretamos os misteriosos atributos das cargas elétricas e ampliamos nossa compreensão dos átomos. Obrigado por sua atenção. Um grande abraço. Manifeste se você gostou. Deixe um like e participe de nosso chat. Inscreva-se em nosso canal. Veja o próximo assunto, onde trataremos da interpretação das transmutações atômicas através da teoria dos unifótons.